Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar esse derradeiro tanto quanto eu dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Assim, os primeiros serão derradeiros, os derradeiros serão primeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que o pessoal implica tanto com Deus perdoar todo mundo? Rafael Cruz. Fala pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo porque, como vocês sabem, Porta dos Fundos fez um vídeo Céu Católico, que foi um vídeo assim, que teve uma certa repercussão. Eu vi muitas pessoas falando sobre esse vídeo, achei interessante, achei válido poder comentar sobre ele. O vídeo é simples, provavelmente todo mundo já viu, todo mundo vai saber o que tem no vídeo. O vídeo fala de um cara que chegou no céu, encontra Hitler, encontra Mussolini, mas não encontra os familiares dele. E por que não encontra os familiares? Porque eles cometeram alguns pecados do Antigo Testamento que tiraram eles do céu. E por isso o Hitler, o Mussolini, que eram católicos, pediram perdão a tempo e eles foram salvos, e os outros que não pediram perdão por comer crustáceos, comer lagosta, acabou que foram pro inferno mesmo, né? Aí eu vejo assim que esse vídeo foi bem focado na questão de falar que Deus perdoa todo mundo. Não, mas Deus perdoa todo mundo, Deus perdoa qualquer um, mesmo se for o pior, se for o estuprador, o pedófilo, o capetão, se ele se arrepender, Deus perdoa. Sim, sabe? Sim, Deus perdoa. E isso incomoda muitas pessoas, porque eu acho que para muitas pessoas, ainda que a pessoa se arrependesse, Deus não devia perdoar essa pessoa, Deus devia querer que essa pessoa sofresse, penasse, morresse. Mas a gente vê que Deus perdoa, e aí assim, dá uma certa briga. Para assim, contextualizar bem, eu queria falar para vocês o que eu considero que é um perdão divino, que é o perdão ensinado na Bíblia e que é que a gente deve seguir também. Qual que é esse perdão? Eu já fiz um vídeo falando até o falso perdão do Feliciano, que não é falso, assim, é uma crítica a dizer que perdoa, mas quer que a pessoa pague pelo erro. Que é o seguinte, para mim um perdão verdadeiro seria o seguinte: ele precisa que a pessoa se arrependa. Não dá para mim perdoar uma pessoa que não se arrependeu. A pessoa precisa ser isenta da culpa, porque se ela não foi isenta, quer dizer que a dívida não foi perdoada. A dívida não foi perdoada. E aí que você entende o perdão divino. Por quê? Por que um Hitler que se arrependeu no final poderia ser salvo? Ele deveria se arrepender e aí sim ele poderia ir para o céu, porque como ele se arrependeu de verdade, a dívida dele, os pecados dele foram perdoados, ele não precisa pagar mais por isso, Mussolini ou qualquer outra pessoa. Então o perdão seria basicamente isso, ele precisa de arrependimento e a dívida vai ser cancelada. Aí eu estou falando de um perdão divino, não estou falando de um perdão humano, porque eu acho que tem um perdão humano, um perdão de uma dívida, não que seja superior, mas por exemplo, se eu fosse fazer um paralelo com um perdão de uma dívida financeira, eu posso perdoar mesmo que a pessoa não tenha se arrependido de me dar um calote, mas na Bíblia eu vejo que o perdão precisa ter arrependimento sim, e eu pretendo fazer um vídeo melhor até respondendo o Cássio Kennedy, para poder exemplificar melhor o que eu entendo por esse perdão divino mesmo. Aí para poder assim, explicar para vocês o porquê eu vejo que Deus perdoa todos, qualquer pessoa que se arrepender, Deus vai perdoar, eu separei uma parábola interessante que está em Mateus 15, que eu acho que ilustra bem o que Deus realmente vê, assim, como que Deus age para poder perdoar uma pessoa. Eu vou ler ela para vocês aqui rapidinho. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, e saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe eles: Ide vós também para a vinha, e receberei o que for justo. Aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal,
começando pelos derradeiros até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. Recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí assim, o que eu quero exemplificar para isso aqui? Se você parte do princípio que tem um Deus criador que determinou as coisas, que criou, ele é antes da vida, então ele gerou a vida, e nessa geração da vida ele criou regras para as pessoas poderem se arrepender, serem salvas, ou não se arrependerem e serem perdidas. Então olha só, ele criou a vida. Então, o que é dele é dele. E ele criou do jeito que ele quis. Então, fica até estranho, né? Parece que eu falar assim, não, Deus perdoa assim porque ele quer. Não é essa a intenção aqui, mas essa é uma parte da resposta. Porque se foi ele que criou, aí assim, talvez a maioria do público é ateu, não vai nem concordar com isso, mas se foi ele que criou, ele cria do jeito que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. Aí tem um ponto interessante que eu pretendo fazer um outro vídeo sobre isso também, que é para falar por que o homem que comete um pecado simples e pequeno, ele é culpado do mesmo nível que um estuprador, que um assassino, que uma pessoa, um idólatra, não sei, sabe? Eu quero fazer esse vídeo ainda, mas eu vou dar um pequeno trecho aqui, porque você poderia falar assim, pô, mas então Deus, só se o cara se arrepender, mesmo que ele seja muito mal, ele vai ser salvo. E eu que sou bonzinho, se eu me arrepender, eu também vou ser salvo. Tudo bem, olha só, parece que é um pouco injusto, não sei. Mas tem um sentido lógico para isso, olha só. Eu vou ler um texto que está em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tem até um outro trecho que fala o seguinte: é assim porque o mesmo que falou não minta, falou não cobice. O mesmo que falou não minta, falou não mate. O mesmo que falou qualquer coisa, o mesmo que falou o mínimo do detalhe, falou ame o seu próximo. Então se você desobedece um pequeno trecho, você está desobedecendo quem determinou o maior. E você se torna culpado da pior culpa, porque você é culpado de toda a lei. É até interessante que eu estava pensando, eu vou aprofundar mais em um vídeo, mas talvez, acho que aqui eu consigo dar uma ideia. A minha teologia, né, as teologias minhas são todas minhas, mas olha só, eu parti do princípio que todo pecado é uma idolatria. E por que é uma idolatria? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo. Se eu escolho desobedecer a Deus, fazendo qualquer que seja o erro, o pecado, eu estou amando mais esse erro do que Deus. Então eu estou desobedecendo o primeiro mandamento. Por isso que todo pecado, mesmo que por menor que seja, me faz culpado de toda a lei, porque ele se caracteriza uma desobediência e do primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de tudo. Por isso que qualquer pessoa que peque em um trecho é culpado de todos os mandamentos. Só que aí também tem um texto interessante, assim, tem uma ideia interessante, que é que quem se arrepende de um pecado, quem se arrepende dos pecados é perdoado de tudo. Aquele que falha em um detalhe é culpado de todos. Mas aquele que se arrepende, ele é livre, ele é perdoado de todos. E não interessa quantos pecados sejam, ele é perdoado. Inclusive tem até a ver com o poder do sangue de Cristo, porque o sangue dele é tão poderoso que ele pode perdoar qualquer quantidade de pecados. Eu vou ler um texto de Romanos para você. Romanos 8, 33 e 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Tem outros textos que falam que
Quem crê em Cristo passou da morte para a vida, é uma nova criatura, não entra mais em condenação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então a vida nova em Cristo, a partir do momento que você realmente se arrepende do seu pecado, é uma vida livre de culpas. Essa é uma parte muito importante do Evangelho. Você não tem que carregar mais o fardo do pecado e ninguém pode te apontar mais erros anteriores. Não. Aí tudo bem, você pode virar e falar assim, não, mas eu não concordo com isso. Eu acho que não devia ser assim. Eu acho que isso está um pouco imoral. A pessoa que fez o mal tem que pagar pelo mal. Aí olha só, de novo eu volto. Deus perdoa as ofensas feitas a ele. Aí você fala assim, não, mas espera aí, mas o cara pode ter feito mal para uma pessoa. Tudo bem, eu até entendo que essa pessoa pode querer não perdoar Deus, mas uma ofensa a uma pessoa, é um pecado contra a pessoa e contra Deus. Os dois têm que perdoar. Deus perdoa sempre. A pessoa pode ter um coração fechado e não querer perdoar. Então olha só, uma pessoa cometeu algo errado contra outra. Essa outra pessoa fecha o coração e não quer perdoar nem a primeira pessoa se arrependendo, por pior que seja o crime. A pessoa não quer perdoar de forma nenhuma. Tá vendo que o outro se arrependeu, tá vendo que o outro pediu perdão, mas não quer perdoar. Tudo bem, essa pessoa tem um direito, mas Deus, que também tem outra ofensa contra ele, porque o pecado contra a pessoa é o pecado contra Deus, Deus perdoa. Deus não vai fechar o coração para essa pessoa arrependida. E um detalhe, para quem é cristão, nunca deveria fechar o coração para perdoar alguém. Nunca deveria fechar. Jesus falou com Pedro, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 quando a pessoa se arrepende. Você deve perdoar sempre. E eu vou ler um outro texto de Romanos, que está no capítulo 12 de Romanos, que fala muito bem das pessoas que querem vingança, falam que quer justiça, mas quer vingança, porque está querendo o mal das pessoas. Não, eu deveria querer o bem, eu deveria querer que a pessoa que me ofendeu se arrependesse e não tivesse nenhum dano, mas eu quero que ela pague, isso é vingança. Aí olha só, eu vou ler o texto de Romanos 12 para você. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Então assim, veja bem, o que a Bíblia está incentivando para os cristãos fazerem? Perdoar os seus inimigos, desde que eles se arrependam, perdoe eles e não queira que eles paguem o mal por isso. Para finalizar, eu acho interessante que aquela parábola que eu li de Jesus fala uma coisa muito importante. Fala assim, que os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Os derradeiros são os últimos. Olha só que interessante. Eu posso pegar isso e posso falar que são em relação aos atos. Não que está implícito no texto, mas eu pego essa mensagem para mim. Os atos mais importantes não são os primeiros, o que você começou fazendo, mas o ato mais importante é como você está acabando. Porque pense para uma pessoa atemporal. O importante para ela é o agora. Não tem passado, presente e futuro. O importante é o agora. Eu estou viajando bem aqui agora. O importante para um ser atemporal, que é Deus para julgar, é o agora. E qual agora mais atual que tem do que o seu presente? E qual que é o seu presente mais atualizado? O futuro, a sua última ação. A sua última ação antes de morrer, a sua última postura é o que realmente importa, porque é realmente seu estado mais atualizado, entendeu? Então, para um ser atemporal, o importante é o seu estado atualizado. Então, por isso que os últimos atos serão mais importantes. Então, assim, eu não entendo muitas pessoas se revoltarem com Deus porque Deus perdoa todo mundo, porque Ele é bom e Ele perdoa muitas pessoas. Assim. Esse vídeo pode abrir assuntos para muitas outras coisas e tomara que abra mesmo para a gente poder discutir, beleza? Valeu, deixe seu comentário aí para a gente poder discutir. Falou, um abraço, até a próxima.